Vamos falar de apoio acadêmico, e aqui a gente já está falando de um perfil diferente. A gente está falando... Que horas eu tenho? Que horas são? 4h35. Ó, dá tempo para a gente avançar. A gente avançou bem o conteúdo. Amanhã a gente vai ter mais tempo para discussão. Vai ser interessante, porque o conteúdo vai ser dado, acho que de maneira mais rápida. E aí, nessa parte aqui de dados de discente, a gente já está falando do perfil do BRCA, né? Que é quem vai fazer ali, geralmente, o apoio direto aos alunos, até aquelas que a coordenação não consegue absorver, porque, por processos, o aluno precisaria recorrer a outras instâncias. Então, nesse caso, o apoio acadêmico eu dividi nesse grupo para poder falar sobre acessos que são vinculados às abas alunos e às abas de matrículas e programas, que é onde vai ter a maior parte de funcionalidades que vocês vão acabar reconhecendo no dia a dia de vocês, tá? Então, quais são as principais funções envolvidas? Vamos começar a falar sobre cadastro de discentes. O sistema permite o cadastro de discentes da mesma forma que o docente externo. Eu tenho que acessar o sistema, inserir CPF, informar os dados e tudo mais. A gente sabe que essas entradas de discentes, elas ocorrem por processo seletivo na maior parte das vezes, certo? E aí, esse processo de cadastramento, ele é facilitado quando eu tenho um processo integrado ao módulo de processo seletivo, que aí eu já trago os dados que esse aluno informou lá no seu processo seletivo junto ao SISU, que é a entrada mais regular, né, que a gente tem. Então, quando ocorre pelo módulo de processo seletivo, então eu tenho uma função chamada cadastramento de discentes aprovados em processos seletivos, que já vai, através das chamadas que vão sendo realizadas desse processo, atualizando as informações que chegam desses alunos. Então, eu já recupero dessa base. Para ficar mais prático, a gente não tem, nesse primeiro semestre, cadastros de discentes, porque a gente já pegou essas informações da base do SUEB, certo? Então, a gente já tem as informações dos ingressantes de 2023.1, que vão agora ingressar na instituição e que já estão dentro do sistema, inclusive com turmas vinculadas a eles, né? Então, essa parte de cadastramento de discente de forma avulsa, vocês não vão sofrer, entre aspas, nesse ano período, certo? Porque já está. Agora, essa necessidade para o próximo ano período vai ocorrer. Então, nessa próxima necessidade, é interessante identificar o cadastro do processo seletivo, e aí eu já não sei, né, Wellington, se vai ter alguma vinculação com parte de processo seletivo, SIG-PS, informações novas que o UFRN implementou para facilitar esse cadastramento de discente de forma online. Mas, em teoria, caso vocês não tenham esse processo seletivo implantado até a próxima entrada de discentes, seria necessário o cadastro individual conforme presença, né, do aluno, comprovando suas documentações. Aí seria dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês. Só reforçando algumas características. O cadastramento de alunos é diferente da matrícula acadêmica, certo? Então, o cadastramento é a vinculação para a geração da matrícula institucional. Então, aluno passou no vestibular, vai ter número de matrícula e quer aquela vaga. Então, o cadastramento de discentes é essa geração da matrícula institucional. Gerando a matrícula institucional, eu ainda não tenho nesse processo nenhuma matrícula em turmas vinculadas. O aluno só diz que quer ficar. E aí vai ter um período para matrícula em componente, que é aquela parte da matrícula de ingressantes. Então, aqui no cadastramento de alunos, para a geração institucional, eu ainda não tenho associação a turmas ainda, se eu for considerar o cadastramento puro e simples dele. Esse cadastro ocorre individualmente, ou seja, por docente, e toda a movimentação para o aluno é gravada para consulta e auditoria. A partir do cadastramento, qualquer informação que eu associe a esse aluno vai ficando gravada nas suas movimentações e pode ser facilmente também auditada em relação a isso. Então, avançando aqui, a gente tem esse cadastro de discentes, que é o que eu estou falando, que é o de forma avulsa, mas aqui a gente tem esse cadastramento de discentes aprovados, que também é uma forma de gerar matrícula, só que integrada ao processo seletivo, que já possui os dados que foram inseridos pelo aluno no seu cadastramento lá no processo seletivo. Aqui não. Aqui eu só tenho essa informação se o aluno já foi da instituição em algum momento. Então, se você é docente, já foi aluno, ou melhor, o aluno já foi registrado em algum outro curso, e aqui vai entrar num novo vínculo, em um novo curso, ou então, enfim, vai entrar num novo curso, quando eu digito o CPF do aluno, já carrega os dados que o sistema tem dessa referência antiga. Agora, é claro que eu posso editar. Então, para o cadastro avulso, o sistema vai recuperar as informações para o ano período vigente.
E aqui é importante repetir, eu tenho o cadastro de discentes, que pode ser usado para cadastro de aluno no ano período vigente. Então, se eu estou em 2023.1, se eu utilizar esse cadastro, eu estou cadastrando discentes que ingressaram em 2023.1. Se eu estiver utilizando a parte de cadastramento de discente antigo, vai ser da mesma forma de cadastro de discente. Só que ao final do processo, o sistema não vai gerar matrícula e vai perguntar para você qual é o ano período de ingresso desse aluno. E aí, essa matrícula pode ser, inclusive, a mesma que ele já tinha anteriormente, desde que não exista nenhum conflito desse número aqui no sistema. Existe uma forma de ingresso simplificada que vai gerar dúvidas, porque foi inserida nessa versão do sistema, mas é para alunos especiais, ou seja, é uma forma de cadastrar discentes especiais, sem precisar com o processo de seleção desses discentes, digamos assim, utilizando a mobilidade estudantil. Então, existe uma forma de ingresso para discentes e estudantes, para alunos especiais, e esses alunos especiais podem entrar de maneira simplificada através dessa função aqui. É novo no sistema, é um programa que foi criado como forma de ingresso para o UFRN recentemente, e se a instituição não utilizar, pode continuar usando essas outras opções que dá certo do mesmo jeito. O cadastramento de discente antigo, ao final do processo, vocês vão ver, vai gerar uma matrícula se você não informar a matrícula que o aluno precisa ter. E o cadastro de pessoa, como é que ocorre? Da mesma forma que o cadastro de pessoas que a gente viu lá no docente externo. O que muda é a tela final. E a tela final, aqui nesse caso também aparece lá, mas eu não mostrei, depois que eu faço o registro das informações pessoais, o sistema avança para uma tela de dados complementares, onde eu posso definir ali ou registrar as informações socioeconômicas do aluno no momento do processo, tá? Aí, a partir daqui, essas informações não são obrigatórias, eu posso seguir sem problemas, para chegar à tela de cadastro de alunos de fato. Então, aqui, eu informo o ano período, o tipo, se é regular ou especial, e o status desse aluno. E muita atenção a esse status, a gente estava discutindo, mas a opção cadastrado, ela é geralmente utilizada para alunos que não têm matrículas e acabaram de serem cadastrados no sistema. Então, a gente faz uma relação de status e evolução deles da seguinte forma. Cadastrados, alunos recém-ingressados na instituição, que ainda não tem matrícula em turmas, certo? Ele está cadastrado só. O sistema automaticamente passa esse aluno para ativo quando eu realizo a matrícula de ingressantes desse aluno, ou seja, vinculando ele aos componentes e turmas que foram oferecidas no ano período, certo? A partir de então, o aluno ele fica cadastrado, ativo, e vai permanecer nesse status de ativo até alguma movimentação de trancamento ou alguma conclusão, até a movimentação de formação dele de fato. Então, vamos lá. Ativo, depois de ativo, o aluno está prestes a concluir o curso, porque ele já tem todas as matrículas integralizadas, ele passa para o status formando. Então, o status formando também é atualizado automaticamente pelo sistema. Quem já trabalha com estricto, principalmente com estricto sensu, também tem essa visão, ou seja, o aluno está ativo, aí ele vai passar depois para, se eu não me engano, em homologação e depois defendido, porque é quando os status eles vão avançando na sua integralização. Para a graduação, depois de ativo, se não ocorrer um trancamento que vai deixar o aluno no status trancado, se não ocorrer um cancelamento que vai deixar o aluno no status cancelado, aí ele passa no seu último ano ao status de formando, que é quando ele já está com todas as matrículas realizadas no sistema e aguardando só a integralização deles. Aí aqui tem uma diferença. O sistema, depois de formando, e o aluno, ao final do ano período que ele vai integralizar o curso como um todo, ele tiver a situação já registrada lá de todas as matrículas e não tiver mais carga horária para ser cumprida, então ele vai passar para o status de formado. Então, formado era o que o sistema tinha como graduando. Eu não sei se vocês utilizavam essa expressão, mas é aquele aluno que... Integralizado, e pronto. O integralizado seria o graduando e que mudou para formado. É aluno que não tem mais carga horária dependente nenhuma, mas está aguardando a movimentação de conclusão. Então, o aluno formado ainda é aluno dentro da instituição, sem movimentação de conclusão. Quando você identificar que o aluno ele está concluído, é porque ele teve a movimentação de conclusão e ele já está com o seu vínculo encerrado naquele curso, concluído de fato, e pode emitir diplomas para poder finalizar essa sua estrutura, tá? Então, alguém perguntou, se eu não me engano, no início do nossa conversa,
que existiam situações que o ENAD pensava que o INEP pedia de uma forma no censo, o censo pedia de outra forma, e os estados acabavam não sendo compatíveis com o que vocês identificavam no CIO-Web. Era um desses casos? Isso, o censo nosso integralizado, que ele já cumpriu tudo no colograu. Informado é o colograu. Pronto. Aí no sistema a relação qual é agora? Sim, formado e cumprido. Formado já cumpriu o colograu, concluído e colograu. Tirou 10, tá vendo? Já é isso mesmo. Tirou 10, exatamente. Diferentes conceitos de um lugar para outro, aí quando chega outro ângulo, já pede de outra forma. Mas é exatamente isso. A relação do sistema vai ser essa. Mesmo se a gente conseguir implantar o processo seletivo de outro modo, quando a gente fizer a migração de todos os dados, o status do aluno dele vai chegar como cadastrado, ou a gente lá no processo seletivo consegue indicar já na matrícula os componentes como ele fere. Como a gente faz no CIO-Web? Pronto. Aí lá no cadastramento de aprovados por processo seletivo, a gente vai precisar do plano de matrículas criado. E aí, nesse processo, o aluno entra como cadastrado e sai como ativo, porque ele já vai estar inserido dentro do plano. Aí eu preciso desse registro feito por onde? Pelas coordenações, que vão criar as turmas para os primeiros anos, com reservas para aqueles cursos ingressantes. Não vai ser mais o ITI. É porque eu Isso, não vai ser mais o ITI. No Instituto Federal, aí eles que mandavam o link para os alunos, a gente colocava toda a documentação, e o coordenador de fato fazia deferir o documento. Quando estava tudo ok, pronto. Aí vamos pensar que a gente teve aí um processo de pandemia que mudou muita forma de identificação e documentação dos alunos. Então, antigamente, como é que a FRN fazia e as instituições? O cadastramento era presencial, a entrega de documentos era presencial e a matrícula era presencial. Então, eu tinha todos esses processos vinculados em suas etapas. Então, por isso que a gente tem cadastramento, matrícula de ingressantes e a matrícula regular em eventos definidos. Com a pandemia, algumas estruturas foram modificadas pela FRN e eles passaram a receber uma documentação online desses aprovados, né? E aí, essa documentação online, hoje, ela é entregue, também integrada ao processo seletivo, mas tem um sistema aí de interface de controle que se chama SIGPS. Esse SIGPS, ele vai ajudar o aluno a dar essa documentação que ele precisa comprovar para uma primeira análise. Mas na UFRN ainda é necessário que o aluno, após a documentação analisada inicialmente, que ele já foi entregue pelo SIGPS, ele compareça às unidades para poder validar o seu vínculo, certo? Aí validou o vínculo, ele tem o processo de matrícula. Aí, dentro desse processo, sem o SIGPS, o cadastramento dos alunos pode ocorrer pelo parto de cadastramento de aprovados em processo seletivo, mas vai ser necessário essa verificação da análise da documentação nesse processo, para poder atualizar as informações, né, que chegaram, inserir os documentos que são necessários do aluno de maneira digitalizada e também associar esse aluno ao plano de matrículas. E isso tudo é dentro da mesma operação. Eu vou entrar na primeira tela, primeiro as convocações listadas, vou selecionar aluno por aluno, e aí eu vou deixar, ao final desse processo, esse aluno concluído. Mas antes, ele tem que ficar na situação cadastrada. Se ele não tiver plano de matrícula, ele vai continuar cadastrado até a primeira geração de matrícula em turmas para ele. A gente não recomenda que o aluno já fique ativo. Por quê? Porque perde esse controle dos alunos que já têm as informações de matrículas associadas e os que não têm, que são ingressantes, porque pode ocorrer alguma percepção diferente ali. Há um erro, por exemplo, no processo de matrícula. Aí, quais são os alunos que são ingressantes? Aí vai pegar pelo ano de matrícula e alguns deles já fizeram matrícula, outros não. É mais complexo você fazer esse tipo de operação se você não tiver os estados corretamente vinculados aos alunos. Então, aluno cadastrado, sem matrícula, é sempre cadastrado. Depois disso, o sistema se vira para poder identificar quais são as matrículas que esse aluno tem e atualizar o status automaticamente. Certo? A adolescência é uma maravilha, porque sempre quando a gente pega os ingressantes, aí tem os 50 vagas, como a Maria disse, de Arapiraca, e aquele que entrou e desistiu, ele fica apontando. Aí sempre quando tem um vídeo, ele pergunta, por que são 50 vagas, tem 55 alunos. Pronto, o plano de ingressantes ajuda nesse processo também, por quê? Porque ele vai identificar a quantidade de vagas que eu reservei para esses alunos ingressantes, né, que estão definidos no edital, quantos entraram de fato, quantos foram contemplados por esse plano, para poder saber quantos entraram de fato, apesar das vagas. Então, se eu convoquei
eu tinha 50 vagas, passaram 40, eu convoquei 30, veio 20, há uma diferença, né, em relação a isso, que precisa ser estatisticamente comprovado, e esses relatórios vão ajudar nisso. Aí esse plano de direção a gente quer responsabilidade. Coordenação. Se a coordenação não fizer, quem faz? A gestão. Por isso que tem esse processo para vocês sempre ficarem atentos. Lembrando aqui, então, dessa situação de cadastrados, alguma dúvida em relação aos status? Acabei não expandindo aqui, mas entenderam, né? Ativo, cancelado, trancado, formado, formando, concluído. A forma de ingresso, né? Se foi vestibular, SISU, reopção, tem várias formas aqui que o sistema utiliza. O perfil inicial é sempre 0. Por quê? Porque esse perfil inicial, ele é utilizado como uma referência para saber se o aluno ele entrou zerado dentro do curso ou se ele já cumpriu alguma relação de aproveitamento e tudo mais. É bloqueado porque essa relação ela só vai ser atualizada depois dos aproveitamentos, se for o caso, né? Aí, então, se atualiza. No caso do aluno transferido, ele já tem iniciado o curso no meio do ano, já tem 4 anos. Aí a gente vai cadastrar ele, mas o início será quando ele iniciou o curso lá de origem, porque hoje o início a gente tem a opção do ano que ele entrou no curso e do ano que ele entrou aqui na educação. Mas essa transferência é da mesma instituição? Ou seja, ele vem de um curso da mesma instituição ou vem de fora? Ele vem de fora. A entrar dentro do curso. Então, nesse caso, a contabilização é do que ele entrou dentro do curso. Mas, com os aproveitamentos, o sistema pode entender, e aí é uma operação do sistema de alterar o perfil de ingresso desse aluno, que ele vai ter aproveitamentos que vão fazer com que esse curso já tenha sido atualizado, né? O perfil dele já seja diferente desse ano período de ingresso dele. Aí, essas restrições, elas são mais automatizadas através de alterações, mas necessariamente precisariam ter a mudança do aproveitamento curricular, porque ele entra zerado. Ele entra zerado para ser cadastrado. Às vezes demora, né? Esse processo de aproveitamento do que vai ser compatível com a estrutura que ele tem. O aluno, ele entra, por exemplo, na FRN, eu fiz aproveitamento de estudos e foi dessa forma. Eu entrei, 2 anos depois, eles aproveitaram meus componentes curriculares. Então, hoje o processo já é quase automático. Quando sai o resultado, a gente já faz o cadastro, já implanta os aproveitamentos. Pronto, isso no sistema não seria possível, porque eu preciso do aluno cadastrado primeiro para implantar o aproveitamento dele depois. E no cadastro do aluno, você veja que aquela informação ali, ela é bloqueada, né? O perfil inicial vai ser sempre 0. Então, ele entra zerado. Depois das movimentações dele de aproveitamento, se for o caso, eu posso ajustar esse perfil para que possa ser vinculado ao que vai corresponder ao curso dele. Quando aproveita, ele já não... Aí ele vai e muda o perfil, né? Não necessariamente. Tem um cálculo para ser feito. Posso checar até, porque eu não tenho essa confirmação. Agora, lembrando que perfil inicial é aquela situação em que o aluno se encontra atualmente, mais o que ele vai pagar dentro do nível. Exemplo. Para o sistema perfil inicial 0 é porque o aluno não cumpriu nada. Ele está 0, certo? Ele não tem nenhum nível integralizado. Aí, com os aproveitamentos, a carga horária compatível para ele é do 3º período, certo? Que já foi o que ele já aproveitou. Digamos que ele aproveitou componentes em que a carga horária complementar dele, a carga horária que ele utilizou, já chegou ali ao 3º período do curso. Aí, nesse ponto, depois que o sistema já tem essas integralizações, realiza-se um recálculo que pode ser alterado esse perfil inicial, para até não comprometer o prazo máximo do aluno, né? Para que, nesse ponto, ele consiga não ser prejudicado por esse prazo máximo, porque ele já entrou no curso andando. Enfim, tem algumas restrições, mas eu preciso confirmar se ele alteraria isso automaticamente. Eu tenho quase certeza que não, é necessário alguma operação manual. O inicial vai ser o correto, assim, o 23 conteúdo, vai ser fácil. E vai modificar de acordo com o aproveitamento que foi implantado. Exatamente. Esse caso dos estudantes via transferência externa é o maior problema no censo. Por quê? Quando ele entra, aí a UFAL tem uma regra normativa que tem que contar o tempo dele a partir da origem dele no curso, de origem. Mas teve alguns casos que apareceram que foi naquele curso. Mas quando o cara que a gente migra, esse aluno deixou de ser via Enem para ser vaga remanescente. Aí, quando está essa carga zerada, ele dá uma notificação. Como é que o aluno mudou?
o status para a vaga remanescente não tem nenhuma carga aproveitada, tem uma movida Então, isso deu para a transferência como integração para vários casos. Então, isso começava a encher o relatório de ciência. Bom, nesse caso aí, se o período continuar zero, mesmo com os aproveitamentos, o ano período de ingresso vai bater com o que o FAO precisaria, porque o cálculo não vai ser alterado, né? Ele vai ser contabilizado como se fosse do... entendi o que você quis dizer agora. Então, ele vai sim, porque o prazo máximo dele, ele já tem menos tempo para concluir do que um aluno que tem dentro do período, né? Entendi. Preciso, então, confirmar. Eu não sei se eu já confirmei naquelas dúvidas, se eu esqueci. Agora ficou realmente esses detalhes, né? Se esse perfil inicial cadastra, aí não pode ser alterado nesse momento, mas nesse só coisa para poder se esse perfil é automático, Isso. E se esse perfil realmente já Eu estava em dúvida se eu já tinha respondido em alguma daquelas folhinhas de dúvidas, mas eu acredito que não, então preciso confirmar isso também, para saber qual é o interessante para a instituição. Tenho quase certeza que não faz isso, mas é bom confirmar para não passar uma informação correta para vocês. E aí depois eu passo isso naqueles grupos que a gente tem de comunicação, né, nas reuniões, ou então para a própria Sarita comunicar para vocês. Mas, inicialmente, isso aqui não pode ser alterado, é perfil inicial 0 no cadastramento de discentes e fica assim até o aproveitamento. Aí eu tenho que definir o curso e a matriz. Está vendo que eu não defino aqui a estrutura curricular? Por que eu não defino? Porque o sistema recupera sempre a matriz, a estrutura curricular mais recente que está ativa para essa matriz, certo? E aí, uma vez definidos esses dados, eu confirmo minha senha e pronto. Né? O aluno ele tem agora um número de matrícula vinculado, que o padrão do sistema é o ano, período, mais um sequencial numérico, entre eles a definição do nível de ensino. Então, você vai ver que vai ficar 2023, 10004 52, né? Que seria as referências do sistema. E aí, onde é que eu vejo as informações desse aluno, né? Dos dados que são vinculados a esse aluno? Aqui na opção de dados do discente, consultar dados do aluno, eu tenho um histórico completo das informações, incluindo as movimentações que ele possui. Aqui, se eu busco a informação do aluno, através dos filtros que são aqui definidos, eu vou ver nessa parte, acima aqui está a tela cortada, mas é como se eu tivesse aqui acima os dados pessoais, que foram definidos em tela, né, que a gente viu no cadastro, e aqui embaixo eu tenho as opções de mudanças que o sistema registrou para esse aluno durante os processos da vida acadêmica dele. Então, todas as movimentações que existiam no CIEB estão aqui vinculadas na parte de movimentações, a gente teve um trabalho de refinamento dessas informações, os aproveitamentos registrados, as prorrogações, as certificações, os documentos digitalizados, alterações de matrículas, alterações de estados, quem gravou, quando gravou, a hora que gravou. Então, tudo isso fica aqui presente também para consultas, auditorias, algumas situações que possam ser utilizadas para melhorar ali a identificação de algum caso existente no sistema. E também ali, o consultar histórico, o consultar atestado de matrícula, imprimir os dados pessoais do aluno, caso precise para algum tipo de necessidade. Então, todas essas informações aqui ficam presentes nessa opção de consultar dados do aluno, que mostra esse histórico completo da sua vida aqui, tá? Um outro ponto que eu acho que vocês vão gostar bastante também é o dossiê eletrônico, onde você tem as informações anexadas e digitalizadas dos alunos. Cada cadastramento que é realizado não tem uma série de documentações, né, que são precisas para que possam ser associados a esse aluno. Então, na opção de dossiê do aluno, que fica aqui disponível, eu posso adicionar arquivos digitalizados desse aluno. Para isso, existem opções vinculadas aqui aos tipos de documento. Aqui é um deles. Então, aqui eu já inseri documentos de cadastro, pode inserir CPF, mas tem outras informações aqui também que vão poder ser vinculadas a cada anexo. Pois não? A gente já vem iniciando essa digitalização dos documentos. Esse é que eu senti falta do vínculo com os cadastros de temporalidade que existem no CIPAC, por exemplo. A gente tem lá o dossiê do aluno, que tem um prazo específico, né, alguns documentos, e tem outros que têm prazos diferenciados. E eu senti falta desses parâmetros, né? Aí eu queria saber se há alguma previsão, se o ESIG já recebeu algum feedback de outras
restrições em relação a isso? Que eu tenha ciência, não. Não tem, assim, eu sei que lá no processo, né, no protocolo do CIPAC, existem regramentos mais específicos de temporalidade, arquivo, guarda, que envolvem classificações CONARC, etc., né? Nesse ponto, não existe para cá algo semelhante. Agora, o que pode ser feito é o inverso. Lembrando que a gente está num sistema integrado, né? Então, essas informações podem vir via processo dentro do CIPAC para registro dentro do dossiê do aluno aqui dentro de graduação. Mas não há realmente em graduação que eu saiba nenhuma vinculação ou integração em relação às regras que são definidas dentro do protocolo. Aqui é mais para inserção mesmo, mais avulsa de documentos. Não sei se o Luiz já viu se o Vitor viu alguma situação como essa dentro das atualizações recentes do CIPAC, mas acredito que ainda não tenha, não. Eu até questionei no final, na época, né, se havia também uma previsão do CIGED, que é um outro módulo do ensino para administrar, para classificar. Então, o CIGED, ele meio que foi descontinuado pela própria UFRN. O CIGED, que eu tenho ciência, ele era um sistema, né, de gestão que que agrupava todas as informações de documentos e processos, né, gerava pastas onde você tinha esse gerenciamento dentro de um sistema próprio. Então, o CIGED acabou sendo descontinuado ou não foi mais tão requerido assim pelo FRN ou pelas outras instituições, e acabou um sistema meio morto. Assim. Inclusive, alguns parâmetros eles foram sendo atualizados para serem integrados ao protocolo do CIPAC, ao invés do CIGED, de um sistema próprio. Então, ficou lá dentro do protocolo do CIPAC, e esse sistema meio que caiu em desuso. Mas, de fato, não há uma previsão hoje de um gerenciamento mais complexo dentro do CIGA ou diferente do que já ocorre dentro do CIPAC. Pelo menos é essa a informação que eu tenho. Qualquer novidade, a gente vai acionando o pessoal da TI, eles também têm acesso aos releases que são enviados pela FRN sobre mudanças de alguma situação dessas, né? E, caso sinta necessidade também, pode ser vista alguma movimentação em cima disso do próprio sistema. Que horas eu tenho? 5 e 5, eu vi que muitos já me abandonaram, outros estão aqui resistindo bravamente, com os olhinhos quase ferrados, mas eu acho que a gente pode continuar esses conteúdos, até para vocês tomarem fôlego. A gente tem um conteúdo ainda amanhã, que envolve a parte de fechamento desse apoio acadêmico. Aí o que é que a gente vai ver amanhã? Vai ver movimentação de conclusão, movimento de cancelamento, trancamento, criação de turma, vinculações de aproveitamentos, né, que seria o próximo tópico, retificações. Então, essas operações mais específicas do sistema, a gente vai ver amanhã para fechar a parte de apoio acadêmico.